irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa terça-feira, dia 22 de março, estamos trazendo o Evangelho da Vida, que hoje temos uma catequese de Jesus acerca do perdão. Perdoando que se é perdoado. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostou-se diante dele pedindo: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e contaram tudo o que aconteceu. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo maldoso, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema do perdão, ele perpassa toda a Bíblia, mas vai ficar muito mais em evidência nos ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus, ele tem como princípio a misericórdia, o perdão. É a base do pensamento de Cristo, é a base do pensamento cristão. E Pedro, com uma pergunta bastante inusitada, claro que tem um fundamento bíblico, ele pergunta: eu devo perdoar até 7 vezes? Que já é bastante. Talvez nós não damos conta nem de até 7 vezes, mas Pedro já acha que 7 vezes é muito. Jesus vai ao limite e ele pede que Pedro multiplique 70 por 7. Para dizer, há uma infinidade, não há limite para o perdão. E Jesus aproveita a pergunta de Pedro para contar uma história. E a história de Jesus, ele quer dar uma catequese sobre o perdão e mostrar para nós algo que muitas vezes sabemos, mas parece que não tomamos consciência. Jesus mostra 2 servos que deviam. Jesus não coloca nenhum dos dois como
inocentes. Os dois deviam. Porém, o primeiro devia 10.000 talentos. O segundo, 100 denários. Não entendemos muito bem do dinheiro daquela época, mas só pela linguagem do texto dá para perceber a grande diferença de um para o outro. Um devia 10.000, o outro devia 100, algumas moedas. O primeiro suplica a misericórdia e recebe o perdão de suas dívidas. O segundo também suplica, mas não recebe o perdão. E Jesus termina o texto dizendo: se vocês não perdoarem os vossos irmãos de coração, Deus também não vai perdoar vocês. Talvez aqui nós temos uma catequese acerca do final do nosso Pai Nosso, que Jesus ensinou a rezar e depois ele reafirma: assim como vocês são perdoados, deveis perdoar também uns aos outros. Olha, eu acho que todos nós temos consciência que diante de Deus ninguém é santo. Somos pecadores e temos uma multidão de pecados. Somos infinitamente devedores de Deus. E ficamos felizes, pois sabemos que Ele nos perdoa sempre. Mas por quê que nós queremos receber o perdão? Nós queremos ser tratados com misericórdia, mas não perdoamos os outros. Quantas vezes encontramos pessoas no confessionário, né? No confessionário, por que você vai ao confessionário? Porque você acredita no perdão. Senão não teria sentido você se confessar. Para quê? Se você sai da sua casa, vai à igreja, procura o sacerdote, é porque você acredita que pelo sacramento e pela misericórdia de Deus, você recebe o perdão. Não importa o tamanho da sua dívida. Mas quantas vezes saímos do confessionário com mágoas, com ressentimentos, com ódio no coração? Recebo perdão e fico feliz, mas não sou capaz de estender a mão para o meu irmão, que também errou, mas talvez numa proporção bem menor do que a minha. Então hoje, Jesus nos ensina, assim como fomos perdoados, aprendamos também a perdoar, porque é perdoando que se é perdoado. É assim que queremos viver esse tempo da Quaresma, reconhecendo a grande misericórdia de um Deus que dá o seu Filho por nós, de um Filho que dá a sua vida, que derrama o seu sangue para o perdão dos pecados, mas que sejamos capazes também de perdoar uns aos outros com a mesma misericórdia que fomos perdoados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.